Abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, o apóstolo São Paulo, ou Pedro, ninguém sabe ao certo. A igreja evangélica tem como escrito pelo apóstolo São Paulo, e a igreja católica romana tem como escrito por Pedro. No capítulo de número 11, versículo de número 6, está escrito assim: sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vou ler novamente. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. Amado, absolutamente nada e ninguém põe alguém para guardar alguma coisa que não tenha valor. Não tem. Ninguém ele coloca alguém, essas empresas todas que nós vemos, onde nós temos aí a segurança, né? Tem aqui o irmão Joel que trabalhou muito tempo como segurança, e não coloca pessoas segurança se não houver absolutamente nada que possa ser danificado, que possa ser roubado, que possa ser subtraído. Ninguém faz isso. Irmãos, o escritor aos Hebreus, conforme mencionado aí, ele escreveu um capítulo todo do livro aos Hebreus, capítulo de número 11, que fala da coisa mais preciosa que um homem pode ter em sua vida. E essa coisa mais preciosa que o homem pode ter em sua vida, ele não nasce com ela. Não surge no coração dele, mas é algo que ele recebe. E ele recebe como um dom de Deus, como uma dádiva de Deus. No capítulo de número 10, versículo 17 do livro de Romanos, o apóstolo São Paulo, ele fala o seguinte: consequentemente, a fé vem. Olha aqui, a fé vem, ela não nasce, ela vem. Se ela vem é porque não está na pessoa. Vem. A fé vem de uma maneira, a fé vem de um modo, a fé vem de um jeito. Ela vem, ela não está em você. Você não nasceu com ela. Você não nasceu com ela. Você que está nos acompanhando, você não nasceu com a fé. A fé, ela vem como uma consequência de nós ouvirmos. Ouvirmos o quê? O que é que nós ouvimos e que traz fé ao nosso coração? A fé, ela é uma consequência de nós ouvirmos e de ouvirmos a mensagem da palavra de Deus. Você não nasce com a palavra de Deus no teu coração, e se é a palavra que produz fé, consequentemente você não nasce com fé. Você pode ter e trazer com você
a sua crença, a sua fé em alguma coisa que você foi ensinado a crer, que você recebeu como herança. Por exemplo, tem muitas pessoas que absurdamente crê num trevo de 4 folhas, achando que o trevo de 4 folhas pode acrescentar alguma coisa na sua vida, pode trazer sorte para você. E muitas pessoas assim, às vezes quando a gente vai pagar algum boleto, alguma coisa na casa lotérica, a gente vê lá o trevo de 4 folhas associada a essas, como é que chama? Bilhete de loteria, essas coisas todas aí. E a pessoa acha que aquilo pode trazer fé a ela e, consequentemente, se ela ter um trevo de 4 folhas guardado consigo ou sendo trazido numa carteira, poderá lhe trazer sorte. Outros, eles acreditam que se eles, em suas residências, terem ali um pé de coelho, aquilo também vai lhes causar. Eu não sei qual associação que tem um pé de coelho com bênção, não vejo uma associação. Ou você pode crer em qualquer outra coisa que seja uma fé natural, de você acreditar, de você botar fé, botar confiança. Mas isso aí não é precioso, isso aí não é importante. Consequentemente, o vosso adversário que anda ao teu derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, ele não se preocupa com esse tipo de fé. Eu não encontro na Bíblia Sagrada onde fala que o inimigo de nossas almas se preocupa com quem tem fé nesses objetos, com quem tem fé e superstições aí. Não. A Bíblia fala que o inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E de que forma que ele pode tragar uma pessoa? E fala aí especificamente alguém que crê no Senhor. Então a pessoa, ela pode ser tragada quando a fé dela é roubada, quando a fé dela é tragada, quando a fé dela é subtraída, quando a fé dela é desviada. A fé que é produzida em nosso coração, de nós ouvirmos a palavra de Deus. Então, a fé preciosa, a fé que tem prevalência, ela é uma fé que vem no nosso coração, de nós ouvirmos coisas não terrenas, de nós ouvirmos coisas celestiais, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é terrena, ela é celestial. A Bíblia fala que homens foram inspirados por Deus para escreverem as Sagradas Escrituras. E essas Sagradas Escrituras que homens inspirados por Deus a escreveram para que nós viéssemos a ouvir, viéssemos a ler e, consequentemente, a fé brotar em nosso coração. O apóstolo São Paulo, ele fala que esta fé, ela é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que ela pode gerar em nosso coração a coisa mais preciosa que o homem pode ter e que pode alcançar, que é a salvação da sua alma. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus. Então a salvação que nos é gerada de nós ouvirmos a palavra de Deus, ela vem do alto dos céus, vem de graça e produz em nós a confiança necessária para crermos em Deus e recebermos, acatarmos, aceitarmos aquilo que Ele fala na sua palavra. Olha o que eu vou lhe dizer. Quando o Senhor Deus mandou Noé fazer a arca, ele não ficou relutando em fazer a arca. Por quê? Porque ele era alguém próximo de Deus. E ele sabia que Deus não o estaria enganando, nem o estaria mentindo. Consequentemente, o que é que ele faz? Ele acreditou na palavra do Senhor, muito embora parecia algo absurdo. Faz um navio enorme aí,
E por que era absurdo? Porque nunca havia chovido na terra. Mas ele acreditou na palavra. E ele fez a arca. Essa mesma palavra que Noé ouviu da parte de Deus, o que Noé fez? Noé, ele acreditou, ele, a esposa, os seus filhos e as suas noras. Acreditaram. Essa mesma palavra que ele ouviu e que ele acreditou, o que ele fez? Ele também transmitiu. Ele passou a pregar, ele passou a convidar as pessoas para que as pessoas ficassem atentas, ficassem alerta, que Deus havia dito a ele que haveria uma chuva que viria do alto dos céus e que a água também transbordaria dos abismos e que Deus exterminaria todo o ser vivente na terra através das águas do dilúvio. As pessoas achavam um absurdo, porque até então nunca havia chovido. E Noé, logicamente, quando ele construiu a arca, ele não construiu no local baixo, ele construiu no local alto, no lugar alto. Por quê? Porque ele acreditou em Deus, que no Deus havia dito. Deus mostrou para ele como devia ser a arca, deu as medidas da arca e ordenou para ele local, lugar onde ele devia fazer a arca, e ele obedeceu. Mas era um absurdo. Era um absurdo. Mas ele sabia quem Deus era, e quando ele ouviu a palavra de Deus, aquilo trouxe fé no coração dele, e ele mostrou a sua fé através da obra de construir a arca. O que aconteceu? Aconteceu o que Deus havia falado que ia acontecer. 100 anos depois, cai a chuva. Os homens naquela época viviam muito mais do que hoje. Cai a chuva dos céus, começa a transbordar água dos abismos, água de cima e água de baixo, inundando a terra. Aconteceu exatamente como Deus havia falado para Noé, aconteceu exatamente como Noé havia crido, aconteceu exatamente como as pessoas não acreditaram. Agora, irmão, olha como é interessante a fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse, no capítulo 14 de João, versículo de número 1 e 2, Ele chama a atenção das pessoas e diz: creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Você viu as moradas que o Senhor está preparando? Você viu? Não, eu também não vi. Eu também não vi. Mas você não crê que aquilo que ele falou é real e é verdadeiro? E por que você crê? Por que eu creio? Por causa da comunhão que eu tenho com o meu Senhor. Porque eu creio nele. Porque eu creio, eu sei que ele não brinca. Eu sei que ele não fala as coisas sem nexo. Eu sei que quando ele fala alguma coisa, quando ele promete alguma coisa, eu não preciso ver esta coisa para acreditar. Não preciso ver. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a prova daquilo que não se vê. Então, pela minha fé, eu creio no meu Salvador, que diz que vai preparar lugar. Então eu creio que Ele foi preparar lugar. E eu creio que Ele está preparando lugar. Porque eu tenho prova disso. Por que eu tenho prova disso? Porque o Espírito Santo me convence que a palavra dita é uma palavra verdadeira. O Espírito Santo me convence de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus que se fez homem, e Ele é o Deus que trouxe uma mensagem fabulosa para nós, grandiosa para nós, preciosa para nós. Então eu não preciso ver para que eu possa crer. Eu creio, e ao crer, porque eu creio no autor dessa promessa, eu creio no autor dessa palavra. Então o Espírito Santo, Ele me convence no meu interior de que realmente isso é a verdade.
Eu não preciso crer, meu amado irmão, não preciso crer vendo. Por quê? Você sabe que lá no capítulo 11, versículo de número 5, aqui, de Hebreus, diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé Enoque foi arrebatado. Amado, você já viu o arrebatamento? Não, porque não aconteceu ainda. Mas você crê que ele vai acontecer? Por que você crê se você não viu? Por que você confia que vai acontecer se você não viu? Por quê? Porque nós cremos naquele que falou, naquele que prometeu. Nós cremos naquele que inspirou os homens para deixar escrito para o conhecimento nosso, para aprendermos a respeito da sabedoria descrita por Deus, inspirada por Deus e escrita pelos homens na palavra dele. A Bíblia fala que Enoque, você viu Enoque ser arrebatado? Viu? Não, eu também não vi, mas eu creio que isso é verdade. Porque eu creio, porque Enoque foi arrebatado, porque ele foi a primeira pessoa a ser arrebatada. A primeira, foi a primeira pessoa. E é interessante, irmãos, que a Bíblia fala que ele foi arrebatado de modo que ele não experimentou a morte. Então tudo aquilo que o Senhor promete para a igreja dele, ele deixou exemplo no passado. Deixou exemplo no passado. Então Enoque, ele foi arrebatado, ele foi levado aos céus, não foi encontrado mais, nunca mais. Ninguém encontrou Enoque, nunca mais. Ele foi arrebatado, havia sido arrebatado. Amado, por que ele foi arrebatado? Está escrito aqui: pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Por que ele foi arrebatado? Porque ele recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. E por que a igreja vai ser arrebatada? Por que a igreja vai ser arrebatada? Porque a igreja vai receber o testemunho de que agradou a Deus. Não é isso? Mas você não viu. Mas vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos esperando isso. Porque nós temos fé. Nós temos fé. Fé é isso. Fé, amado irmão, é você acreditar naquilo que você não viu. Por quê? Porque é uma prova que te é dado pela inspiração com a qual Deus inspirou os homens para declarar aquilo que está para acontecer, aquilo que vai acontecer, aquilo que sucederá, aquilo que acontecerá. Por quê? Porque poderoso é o Senhor para fazer tudo aquilo quanto Ele tem falado, tudo aquilo quanto Ele tem prometido. E eu não preciso ver, não. Eu não preciso ver, não. Eu creio que isso sucederá assim. Eu creio que isso acontecerá assim. E sabe por que também eu creio? Eu creio porque o inimigo nosso, ele vive tentando roubar esta fé do nosso coração, porque esta fé não surgiu dentro de nós, não surgiu por nenhum tipo de superstição, não surgiu de nenhum tipo material.
esta fé, ela emanou de Deus para nós, ela veio de Deus para o nosso coração. É uma fé preciosíssima que nos traz cura, que nos traz salvação, que nos traz convicção, que nos traz esperança de vida eterna. Não se turbe o teu coração, não fique preocupado por demais, porque na minha casa, na casa de meu Pai, existem muitas moradas, e eu estou indo preparar lugar para vocês, e quando estiver tudo preparado, eu vou voltar, e eu vou levantar, e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. É isso. Amém, irmãos? É isso que o Senhor tem prometido para nós, é isso que o Senhor tem prometido. Agora, sabe, eu tive a curiosidade de procurar saber o que quer dizer o nome Enoque. O que quer dizer o nome Enoque? Sabe o que quer dizer o nome Enoque? Quer dizer dedicado. Dedicado. O que é uma pessoa dedicada? Uma pessoa dedicada, o que ela não é? Ela não é uma pessoa indiferente. Uma pessoa dedicada, ela não deixa as coisas do Senhor para segundo plano. Uma pessoa dedicada, ela coloca sempre o Senhor como prevalecência, como preeminência. Ele coloca sempre o Senhor como primeiro lugar. Sempre o coloca sempre em primeiro lugar. Ele era uma pessoa dedicada, e por ele ser dedicado, então, a Bíblia fala que ele achou testemunho de ter agradado a Deus, e porque ele agradou a Deus, então aprove a Deus tirá-lo. E ele, irmão, é um simbolismo da igreja que vai ser arrebatada. A igreja que vai ser arrebatada não é aquela que sabe a respeito do arrebatamento. A igreja que vai ser arrebatada não é aquela que tem conhecimento do arrebatamento, somente. A igreja que vai ser arrebatada é aquela igreja que tem o conhecimento, mas é aquela igreja que se dedica. Ela não deixa faltar óleo sobre a sua vida, ela não deixa a lâmpada do Senhor ser apagada na sua vida, ela não deixa, ela permanece permanentemente, perseverantemente, com azeite na sua lâmpada, não apenas sabendo o que vai acontecer, mas dedicada, não apenas tendo conhecimento de que vai acontecer, mas é alguém que tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor, mas vive dedicado para agradar ao Senhor. Amém? Então não deixe que Satanás roube a tua fé, porque ela não é tua, o Senhor te deu, e Ele te deu através de você estar ouvindo a palavra dEle, e por você ouvir a palavra dEle, Ele te presenteou, te abençoou, trouxe galardão sobre a sua vida. Então cuide daquilo que o Senhor te deu, cuide da fé no teu coração, não deixa que nada roube, porque olha, se ela não fosse preciosa, Satanás não estaria ao teu derredor bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele traga dessa forma, roubando a fé, roubando a confiança, roubando a esperança.